Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 11. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, em meio à natureza, buscando a Tua face e a Tua bênção. Por favor, Pai, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo prometido por Jesus. Ilumina-nos ao estudarmos a Tua palavra, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Viver com Cristo. Esta é a lição número 11. O verso áureo: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3:14. O amor que Deus derrama em nosso coração habilita-nos a nos amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou. É muito comum ouvir que nós não deveremos ficar focados no céu, a ponto de nos tornarmos inúteis aqui na terra. Quando você só pensa no céu, e esquece que você ainda está vivendo na terra, você pode esquecer da missão que Deus deu de brilhar. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Portanto, meu querido irmão, embora não possamos ter a cabeça na terra, mas os nossos pés estão na terra. A nossa cabeça está no céu, mas nós estamos conscientes da missão que o Pai nos deu: ir a todo mundo, pregar o Evangelho, ensinar, batizar. Meu querido irmão, Paulo apresenta em Colossenses capítulo 3 um conceito muito importante. Se estivermos excessivamente focados na terra, seremos de pouca utilidade para Deus. Temos uma missão na terra, mas a nossa cabeça não pode estar aqui. Deus nos chama para princípios práticos e concretos que vêm do céu e são compreendidos pelos que foram ressuscitados juntamente com Cristo, conforme diz Colossenses 3, verso 1. Se fomos ressuscitados com Cristo, então entendemos a missão do Pai para nós. Seus conselhos são diretos e aplicáveis a todas as áreas da nossa vida, fortalecendo nossos relacionamentos na igreja e na sociedade. Jesus disse: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai Celestial, que está no céu, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons. Ele faz vir a chuva sobre justos e injustos. Se quisermos viver esse princípio dado por Deus, nós precisamos ter a nossa mente voltada para o céu. Nesta semana, veremos que viver com Cristo pode transformar nossa vida agora e também por toda a eternidade. Aleluia! Na parte de domingo, mentalidade celestial. Termos a mente espiritual, que sonha, que deseja as coisas do céu. Abra sua Bíblia e vamos ler então Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, vamos ver então o verso 1 até o verso 4. Abra sua Bíblia. Aqui diz: portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, à direita de Deus. Se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, se não esquecemos de ressuscitar, porque muitos esquecem de ressuscitar, eles só morrem, mas não ressuscitam com Cristo, então são cristãos tristes, cabisbaixos, decepcionados, infelizes. Mas se você ressuscitou com Cristo, você vai buscar as coisas que são de cima, as coisas espirituais, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pense nas coisas que são de cima. Esse é o conselho de Paulo, e não nas que são da terra. A nossa mente tem que estar voltada para os valores celestiais espirituais. E o verso 3 diz: porque nós já estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar, então também nós nos manifestaremos com ele em glória. Por quê? Porque na volta de Jesus seremos glorificados. Que condição Paulo apresenta como essencial para desenvolver a mentalidade celestial? Do topo de uma montanha, é possível contemplar uma vasta paisagem ao nosso redor. Desde os tempos antigos, montanhas têm sido procuradas por aqueles que desejam uma experiência mais próxima com Deus. Isto está em Salmo 121, verso 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque os pagãos elevavam seus olhos para os montes e adoravam suas divindades nos montes. Mas o salmista aqui diz, em Salmo 121, verso 1, eleva os meus olhos para os montes, mas de onde virá o meu socorro? E então ele diz, não é dos montes, mas é do Senhor dos exércitos. Queridos, até mesmo montanhas artificiais, conhecidas como zigurates, foram construídas por pagãos com um propósito semelhante, encontrar-se com seus deuses. Curiosamente, a cidade de Ur dos Caldeus, da qual Abraão foi chamado para sair, possuía um grande zigurate visível a quilômetros de distância. No entanto, simplesmente mudar de altitude não aproxima ninguém do céu em um sentido espiritual. O esforço humano por si só jamais poderia alcançar esse objetivo. Somente por um milagre da graça de Deus podemos nos aproximar do céu. Quando morremos e ressuscitamos com Cristo, como simbolizado no batismo. Em Colossenses capítulo 2 e o verso 12 e 13, Paulo diz assim, sepultados com ele no batismo, nele também fomos ressuscitados pela fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. E quando nós estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da nossa carne, ele nos vivificou juntamente com ele, com Cristo, perdoando-nos todas as nossas ofensas. Meu querido irmão, desde o início do capítulo 3 de Colossenses, existe uma ênfase dada por Paulo aqui no que está acima de nós, o que existe no céu. Ele usa expressões assim como coisas lá do alto, onde Cristo vive, juntamente com Cristo em Deus, com ele em glória. Todas essas expressões mostram que o foco de Paulo era o céu. A verdade é que há muito na vida cristã que desafia a lógica humana. Como alguém pode realmente morrer e ressuscitar, se aparentemente essa pessoa continua a mesma e nunca passou por uma experiência literal da morte? Muitas coisas não fazem sentido para a mente humana sem a influência do Espírito Santo. Mas para aqueles que foram transformados espiritualmente e que receberam um novo coração prometido por Deus, morrer para o pecado e ressuscitar com Cristo, sim, morrer para o pecado e ressuscitar com Cristo são realidades concretas. Como diz um hino que costumamos cantar, você me pergunta como sei que ele vive? Ele vive dentro do meu coração. Se Cristo vive em mim, eu creio, eu revelo Cristo, eu tenho certeza de que ele ressuscitou e vive também em mim. Ainda assim, Paulo dá essas orientações, porque há uma necessidade constante de uma renovação espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, abra sua Bíblia, 2 Coríntios, o capítulo 4 e o verso 16. Aqui diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O homem interior, a natureza espiritual, gerada pelo Espírito Santo em você, quando você abraça Jesus como Salvador, ela precisa ser renovada diariamente. Assim diz Paulo, de fato, podemos nos desviar e nos perder. Nós não acreditamos naquela frase de uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Uma vez salvo em Jesus Cristo,
eu preciso continuar amando a Jesus Cristo, obedecendo a Jesus Cristo, renovando os meus votos de fidelidade a Jesus todos os dias. Meu querido irmão, neste mundo de pecado, nunca estaremos totalmente livres de tentações. Por isso devemos escolher diariamente buscar as coisas que são do alto. Colossenses 3:1. Nossa vida eterna está segura, está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Porém, a maneira como vivemos esta realidade certamente não deve ficar escondida. Ela tem que aparecer na sua vida. Se você é de Jesus, se você é sal, você vai fazer uma mudança no ambiente onde você está. Se você é luz, você vai iluminar. Não tem como esconder. Para onde os seus pensamentos estão voltados? Para onde a sua cabeça está voltada? Qual é o foco da sua mente? Para as coisas que são do alto ou para as coisas que são da terra? Pense nas coisas que são lá de cima, porque o que é passageiro e efêmero está aqui ao nosso redor na terra, mas o que é eterno e permanente e que vai permanecer por toda a eternidade está lá no céu. São os valores espirituais. E você e eu fomos chamados por Deus para viver na terra, mas como cidadãos do céu. Nossa cabeça tem que estar no céu. Aleluia. Na parte de segunda-feira, acabe com a mentalidade terrena. É comum ouvir protestos que dizem: chega de guerras, proteja as florestas, diga não para as armas nucleares. São frases que são ditas no mundo hoje, mas provavelmente nunca vamos ouvir algo como acabe com a mentalidade terrena. Você não vai ver ninguém repetindo esta frase, acabe com a mentalidade terrena. Por quê? Esse tipo de ideia simplesmente não combina com a forma como o mundo pensa. Não que as outras causas não sejam importantes, mas são muito limitadas, especialmente diante da iminência da eternidade. Nosso foco precisa ser superior. Nosso foco precisa ser o céu. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui como peregrinos. Peregrinos. E o peregrino não pode levar muita bagagem, porque o nosso fim não é aqui. O nosso fim, a nossa finalidade, o nosso alvo é o céu. É para lá que estamos indo. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3 e vamos ver agora Colossenses capítulo 3 e o verso 5 e 6. Aqui diz: mortifiquem, ou seja, façam com que morra os seus membros carnais. Façam com que morra os seus membros que estão sobre a terra. O que é isso? Como você entende isso? A prostituição. Quando Paulo diz, façam com que morra os seus membros, ele está falando da prostituição, da impureza, do apetite desordenado, que é a intemperança. A vil concupiscência são os desejos lascivos, são os desejos baixos da natureza carnal. E também fala da avareza, que é idolatria. E aqui diz o verso 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Como é que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência? Porque Deus deixa que eles colham as consequências dos seus próprios atos. Exatamente como diz em Romanos. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versos 1 a 7. Romanos capítulo 6 e os versos 1 a 7. Aqui diz: que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quem está em Cristo não estará vivendo no pecado, porque Jesus nos perdoou os pecados, nos deu um novo coração, nos gerou através do Espírito Santo como criaturas novas, e agora nossa alegria não é o pecado, a nossa alegria é estar em Cristo, obedecer a Cristo. Nós que estamos mortos para o pecado,
É assim que Paulo define aqui em Romanos o cristão, pessoas mortas para o pecado, mas não simplesmente mortas, que esqueceram de ressuscitar. Não, cristão não é aquele que simplesmente morreu. Cristão é aquele que também e principalmente ressuscitou. Como viveremos ainda nele? Diz Paulo. E o verso 3. Ou vocês não sabem que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, louvado seja Deus, Jesus não está morto, a sepultura está vazia, o sepulcro de Jesus está aberto, então Jesus ressuscitou dos mortos, então ele vive. E nós cristãos precisamos também viver, morrer sim, mas ressuscitar e viver. Assim, Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andar em novidade de vida, diz Paulo. E aqui no verso 6, sabendo isto que o nosso homem velho, que é o nosso homem velho? A velha natureza, que esta velha natureza foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Quem está em Cristo, salvo em Cristo, não mais serve ao pecado. 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Então, os salvos em Cristo, eles têm prazer em obedecer à lei de Deus, porque o Espírito Santo nos habilita, nos capacita, dando-nos a mente obediente de Jesus, e nós não temos mais prazer no pecado, não temos mais prazer na transgressão da lei de Deus. Nosso prazer está em obedecer a Jesus, viver em Jesus Cristo. Por isso diz aqui o verso 6, Romanos 6,6, sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto será justificado do pecado. Estamos mortos para o pecado, justificados dos pecados, não vamos viver no pecado. Ainda que espiritualmente tenhamos morrido com Cristo, tudo que pertence à natureza terrena, isto é, as tentações que o corpo e a mente nos apresentam, precisa ser eliminado. Há, porém, dois aspectos importantes a considerar em relação a essa ordem. Primeiro, em Colossenses 3,1, a forma verbal que Paulo usa supõe que, de fato, fomos ressuscitados com Cristo. Não estamos mortos, mas somos cristãos vivos, dinâmicos. E aqui diz, em segundo lugar, a ordem em Colossenses 3,5 é uma consequência dessa realidade. Portanto, só conseguimos abandonar as coisas terrenas. Quais coisas terrenas? A imoralidade sexual, a impureza, as paixões más, os maus desejos, a avareza. Só conseguimos abandonar isso porque fomos ressuscitados com Cristo e recebemos dele a vida espiritual e o poder para expulsar essas coisas da nossa mente e da nossa vida. Recebemos a mente de Cristo. Isso é gradual. O perdão do pecado é dado instantaneamente. Mas a mente de Cristo não é dada instantaneamente. Ela é dada no processo da comunhão diária, no processo da santificação, que é obra da vida toda. O Espírito Santo vai implantando em você a mente de Cristo. Isso é gradual e progressivo. Colossenses 3,6 fala sobre a ira de Deus. Em Romanos capítulo 1, verso 18, fala também da ira de Deus, que Deus entregou as pessoas aos seus próprios caminhos perversos. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3,6. Queridos, Paulo associa a impureza com aqueles que seguem os desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Romanos 1, 24. Então, a ira de Deus significa deixar que as pessoas que querem viver na desobediência e no pecado, que elas colham as suas consequências dos seus próprios atos. É assim que Paulo define aqui em Romanos capítulo 1, verso 24, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1, e vamos ver então o verso 24. Aqui diz,
pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Eles escolheram o mal, escolheram a promiscuidade, escolheram o sodomismo, e então Deus deixa que eles escolham as consequências dos seus atos. É o que Paulo diz em Romanos 1, 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Verso 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Deus disse, vocês querem isso? É essa a decisão de vocês? De se inflamarem com as coisas da carne, com a natureza pecaminosa? Vocês querem viver no pecado? Então, vocês vivam. Eu dei o livre-arbítrio para vocês tomarem as decisões, mas vocês vão colher as consequências. É isso que Paulo está explicando aqui em Romanos capítulo 1 e o verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, ou seja, mulheres vivendo com mulheres. E o verso 27, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, ou seja, cometendo pecado. Está claro aqui que Deus considera isso pecado e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Não é Deus que escolheu que eles fossem assim, não é Deus que escolheu que eles recebessem estas consequências, mas eles escolheram. Aquele que planta, colhe. É resultado natural da escolha feita pelos pecadores, por aqueles que decidem ser desobedientes a Deus. Meu querido irmão, Paulo escreveu, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Como podemos obedecer a essa instrução? Fazendo morrer tudo que pertence à natureza terrena. Começando o dia com Deus, adorando a Deus, estudando a sua palavra, confessando a Ele os nossos pecados, renovando diante de Jesus os nossos votos de fidelidade. E durante o dia, mantendo a nossa cabeça voltada para o céu, para as coisas de Deus. Estamos de passagem pelo mundo, somos peregrinos aqui, mas o nosso negócio é o céu. Aleluia! Na parte de terça-feira, renovados em conhecimento. A nossa mente é renovada pelo conhecimento que vem de cima, vem de Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses, vamos ler agora o capítulo 3 de Colossenses e os versos 6 até o verso 11. Aqui diz, pelas quais coisas venha a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós já estudamos e já mencionamos que a ira de Deus é o fato de Deus deixar que eles colham as consequências das suas ações. Queridos, Deus ama mesmo os pecadores. Deus ama mesmo aqueles que decidem viver no pecado. Deus os ama. Jesus já morreu por eles. Mas então por que é que diz, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência? Porque Deus os entrega às consequências das suas próprias ações. Verso 7. Nas quais também em outro tempo nós andamos quando vivíamos nelas. Nós que somos de Cristo e que vivemos em Cristo, no passado também vivemos de forma pecaminosa, atendendo os desejos da carne. Mas fomos transformados. O verso 7 diz, o verso 8 diz, mas agora despojem, ou seja, deixem de viver daquela velha forma, aquele velho estilo de vida. Agora despojem-se também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, das palavras más que saem da nossa boca. Nós temos que abandonar esse velho estilo de vida que tínhamos antes de conhecer Jesus. Jesus marca uma mudança radical na vida daqueles que o aceitam como Salvador. E a sua vida é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, porque tudo muda. E aqui diz o verso 9, não mintam uns aos outros,
Não mentimos, nem mentiras brancas, nem amarelas, nem cor-de-rosas. Nós não mentimos uns aos outros, pois o pai da mentira é Satanás. Pois vocês já se despiram do velho homem, ou seja, da velha natureza com seus feitos, e vocês se revestiram do novo, da nova natureza, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Meu querido irmão, Cristo Jesus nos chamou para sermos um em Cristo. E essa união sua e minha com Cristo não dá espaço para o preconceito étnico, não dá espaço para os preconceitos raciais. Aqui o verso 11 diz: onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo e nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo nos une. O americano, o brasileiro, o chinês, o judeu, todos são unidos em Cristo. Nos amamos e nos vemos e nos consideramos como filhos de Deus, porque isso é o que nós somos, filhos de Deus. Temos o mesmo Pai, temos o mesmo Salvador, Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho. As palavras iniciais de Colossenses capítulo 3, verso 8, marcam uma mudança decisiva da morte para a vida. Agora, porém, diz Paulo, agora que vocês ressuscitaram com Cristo e buscam as coisas do alto, sua vida deve ser muito diferente da anterior. Depois de terem mortificado tudo o que pertence à natureza terrena, agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. Que coisas? A ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Isso está em Colossenses 3, 5 e 8. Tanto a ira quanto a indignação descrevem a justa reação de Deus e de Jesus ao pecado. No entanto, recebemos esta orientação: cada um esteja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A maldade deseja o mal ao próximo. A blasfêmia é designada para difamar. Paulo também condena palavras abusivas e obscenas. Por fim, mentir é proibido. A Bíblia diz: não dirás falso testemunho, não profira mentiras. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Colossenses 3, 9. O que é que Paulo quis dizer com a palavra velha natureza, em contraste com a nova natureza? Romanos capítulo 6, verso 6, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 6, verso 6. Aqui diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O que Paulo quis falar com a velha natureza? É o velho estilo de vida. Quando vivíamos na desobediência, amando o pecado, mas agora nós sentimos repulsa pelo pecado. À medida que você aproxima-se de Jesus, à medida que você vai sendo transformado pelo Espírito Santo e recebendo a mente de Jesus, o pecado vai se tornando cada vez mais repulsivo para você, mais ofensivo para você. Você vai tendo prazer e cada vez mais prazer nas coisas espirituais, nas coisas que são do alto. A velha natureza morreu e Cristo, através do Espírito Santo, implantou em você uma nova natureza que ama o céu e quer o céu a qualquer preço. Leia também Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, vamos ver então os versos 22 a 24. Aqui diz que, quanto ao trato passado, ou seja, a velha vida passada, nos despojemos do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e nos renovemos no espírito do nosso sentido. Renovação. Em Cristo Jesus somos recriados, renovados. E o verso 24, e nos revistamos do novo homem, da nova natureza, da nova criatura, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deus nos chamou do pecado para a santidade.
Deus nos chamou da desobediência para a obediência. Verso 25, pelo que deixe a mentira, diz aqui, deixe a mentira. Meu querido irmão, não deveremos mais viver na prática da mentira e fale a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros e somos membros do corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo. Meu querido irmão, ser renovado pelo conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento da piedade de Deus, renovados pelo conhecimento e pela sabedoria que vem de cima. O conhecimento de Cristo, por meio da sua palavra, nos transforma de glória em glória, na sua própria imagem. 2 Coríntios 3:18. Isso nos eleva acima das barreiras étnicas, geográficas e sociais, pois pertencemos a um reino superior. Reino de Deus, não existe estrangeiro, e nem cidadão, e nem judeu, e nem grego, e nem americano, e nem brasileiro. No reino de Deus somos todos irmãos, somos filhos e filhas do Pai Celeste. No reino de Deus, Cristo é tudo em todos. Jesus é tudo na minha vida. Deixe Jesus ser tudo na sua vida também. Aleluia. Na parte de quarta-feira, o caráter da nova vida. Depois de descrever os maus hábitos e as características negativas que devem ser abandonados ao nos entregarmos a Jesus, Paulo destacou os aspectos positivos, como a passagem das trevas para a luz. O cristão não é alguém que simplesmente morreu e que esqueceu de ressuscitar. O cristão não é definido como alguém triste, cabisbaixo, desgostoso, infeliz. O cristão é alguém alegre, feliz, radiante, com brilho nos olhos, porque ele tem esperança, a esperança de um reino de luz, da vida eterna, de viver na presença de Deus, esperança da segunda vinda de Jesus, esperança da nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra. Portanto, o cristão tem muitos motivos para viver feliz e viver esta vida nova. Ele morreu e precisamos morrer para o pecado, mas precisamos ressuscitar. Muitos que entram para um mosteiro e ficam fechados dentro de 4 paredes, em penitências, oração e penitências, somente, são pessoas tristes, que não descobriram a alegria de viver servindo. Jesus tinha momentos de comunhão, a vida dele era dividida entre o monte da oração e o convívio com a multidão. Não podemos viver somente em comunhão com Deus, fechados dentro de uma sala ou em cima da montanha. Nós precisamos descer para junto da multidão e servir, porque Jesus veio para servir e você e eu fomos chamados por Deus para servir. Portanto, meu querido irmão, como cristãos, nós somos criaturas vivas. Colossenses capítulo 3, abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 3, vamos ler então agora os versos 12 a 14. Aqui diz: revistam-se, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de bondade, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ou seja, você morreu com Cristo, foi sepultado pelo batismo, mas você ressuscitou e agora você deve viver uma vida como? Que ama, uma vida de amor ao seu próximo. Deus nos chamou de eleitos para sermos santos e amados, de entranhas de misericórdia, ou seja, nós temos que usar de misericórdia porque nós fomos salvos pela misericórdia de Deus, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E diz aqui, suportando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim deveremos também fazer o mesmo. E sobre tudo isto, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Como cristãos vivos, que vivem uma vida dinâmica, uma vida dinâmica de fé, nós deveremos, como Paulo, as qualidades mencionadas por Paulo,
são um desafio. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Queridos, isso que Paulo diz em Colossenses 3, 12 a 14, essas características só podem surgir de um coração unido a Jesus Cristo, pois refletem o caráter de Jesus e o estilo de vida de Jesus. Devemos perdoar os outros assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E o amor de Deus derramado em nosso coração é o vínculo da perfeição, pois é o amor de Deus por nós que nos une a Ele e nos capacita a amar verdadeiramente as pessoas que estão ao nosso redor. Demonstrar amor, misericórdia, bondade e perdão traz bênçãos, tanto para nós quanto para os outros. E também é gratificante amar, é gratificante ajudar as pessoas. E também, mais importante, nossas atitudes glorificam a Deus e podem inspirar outras pessoas a crer e seguir a Jesus, pois demonstram o poder da graça divina. Nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que a de uma vida abnegada. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Esta forte influência, você precisa ser esta forte influência no mundo. E qual é essa forte influência? Um cristão que sabe amar e é amável. Seja um cheiro de vida para a vida. Não permita que você seja um cheiro de morte para a morte. Que as pessoas vejam você como um cristão feliz, alegre, radiante, pela bendita esperança que tem no coração da breve volta de Jesus. Seja um cheiro de vida para a vida. Sim, como você tem representado Jesus diante do mundo? Como é que as pessoas veem Jesus em você? Um Cristo que morreu e que não ressuscitou? Por isso você vive triste, decepcionado, frustrado, cheio de traumas, cheio de complexos? Que tipo de Cristo você está representando no mundo? Ou você representa um Cristo que ressuscitou, vivo, e que vive eternamente? E porque ele vive em nós também, porque a vida de Cristo nós estamos vivendo na terra. Portanto, meu querido irmão, embora a maioria dos cristãos tenha esquecido de ressuscitar, por isso são cristãos que não são cheiros de vida para a vida, mas de morte para a morte, mas Deus está chamando você para ser o perfume de Cristo. Você deve brilhar. Você precisa ser feliz, alegre, radiante e falar para os outros quão precioso, quão maravilhoso, quão bondoso é esse Jesus que é o nosso Salvador. Aleluia! Na parte de quinta-feira, nova vida. Cristianismo é nova vida. Cristianismo não é definido como um cemitério. Não. Cristianismo é definido como pessoas vivas, porque o Cristo morto não poderia fazer nada por você, porque não poderia cumprir com as promessas que ele fez. Mas o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, ele pode cumprir cada promessa que ele fez. Pode perdoar cada pecado que você comete. E ele vai voltar para nos buscar. Por isso, o cristianismo, ele é sinônimo de vida. Quão triste seria o cristianismo, a história do cristianismo, se o último capítulo fosse o túmulo de José de Arimateia, onde Jesus foi colocado, e uma pedra foi colocada na porta, impedindo a ressurreição de Jesus. Quão triste seria a história do cristianismo se esse fosse o último capítulo na história do cristianismo. Mas bendito seja Deus. O cristianismo não termina em morte, em sepultura, mas o cristianismo termina em vida, em ressurreição, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei. Aleluia! Cristianismo é nova vida. Abra sua Bíblia em Colossenses, vamos ler então capítulo 3 e os versos 15 a 17. Colossenses 3, versos 15 a 17. E a paz de Deus,
para a qual também fomos chamados, em um corpo, domine nos seus corações. O cristão é caracterizado pela paz, paz interior. Em meio às guerras deste mundo, você está em paz. Pode cair o mundo, mas você está em paz, porque você tem a paz de Jesus no coração. Tem o perdão, tem a certeza de que esse mundo vai acabar mesmo, e vai de mal a pior, mas nossas esperanças não estão neste mundo, mas no céu, de onde virá o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Jesus virá nos buscar. Esta paz que vem de Jesus é essa paz que desfrutamos entre nós como cristãos. Por isso Paulo diz em Colossenses 3,15, e a paz de Deus, para a qual também fomos chamados, em um corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Domine, essa paz domine nos seus corações. E sejam agradecidos. Finalzinho do verso 15. Sejam agradecidos. Deus tem duas moradas, uma no céu e outra no coração, agradecido. Deixe que Deus viva no seu coração. Seja grato. Grato a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, por tudo que Deus faz na sua vida. Grato pela salvação. Queridos, sejam agradecidos. E o que diz o verso 16? A palavra de Cristo habite em vocês abundantemente. Como é que a palavra de Deus pode habitar em você? Você pode memorizar a palavra de Deus. Você pode personalizar a palavra de Deus. Você pode assimilar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus entre as pessoas. A palavra de Cristo habite em vocês abundantemente, lendo a Bíblia, assimilando a Bíblia, dando estudos bíblicos. Nós estamos permitindo que a palavra de Cristo habite em nós, em toda a sabedoria, ensinando-nos, admoestando-nos, dando estudos bíblicos, advertências, admoestações, usando a palavra de Deus para isso, admoestando-nos uns aos outros. Com o quê? Com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em nosso coração. Queridos, o louvor tem muito mais poder do que você imagina. Nós recebemos mais bênçãos de Deus louvando-o do que pedindo. É quando você louva ao Senhor que as batalhas são vencidas. É quando você louva ao Senhor que os obstáculos desaparecem. É quando você louva ao Senhor que os obstáculos desaparecem. Por isso que Paulo dá essa ênfase, que nós deveremos nos admoestar uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em nosso coração. Quem vive uma vida de louvor, não somente louva a Deus, mas ele próprio é uma pessoa feliz, porque quem é feliz louva. E quanto mais você louva, mais feliz você é. Meu querido irmão, Paulo está dizendo que nós deveremos ensinar uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos. Não se trata de qualquer música. Não é simplesmente cantar. É cantar cânticos espirituais. Paulo usa uma terminologia bem específica, tanto aqui como também em Efésios 5,19, ele fala de salmos, hinos e cânticos espirituais. Parece haver uma distinção entre a coletânea já existente dos salmos do Antigo Testamento e uma nova coletânea de hinos cristãos que começou a surgir no Novo Testamento. Cânticos espirituais pode ser um termo mais amplo para qualquer canção de louvor relacionada à vida espiritual ou à vida da igreja. As letras dessas músicas ensinam a verdade e orientam sobre como viver a nova vida cristã. Muitos hinos compostos ao longo dos séculos carregam mensagens poderosas de esperança e segurança, tão necessárias em um mundo que tantas vezes nos desencoraja. A influência da música é muito forte. Quando Davi tocava harpa, Saul se acalmava, os demônios fugiam. Quando Davi tocava harpa, a possessão de Saul desaparecia, ele era libertado. Mas estudos clínicos mostram que a música clássica acalma, ajuda a reduzir a ansiedade, melhora a função cerebral, promove o relaxamento, alivia a dor e até aumenta a socialização. Portanto, louve ao Senhor. Deus habita entre os louvores dos seus filhos.
Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21 a 22, eu termino lendo com você 2 Crônicas, capítulo 20, e o verso 21 e 22. Veja aqui a experiência que Israel teve nas batalhas, a batalha do Senhor. Ele vai batalhar as nossas batalhas. Ele diz, a sua batalha é minha, mas você precisa me louvar. A batalha é do Senhor, mas o louvor é meu. Vou repetir, a batalha é do Senhor, mas o meu é o louvor. Por isso aqui em 2 Crônicas 20 e o verso 21 diz, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, ou seja, do exército, e dizendo, louvem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, a equipe do louvor, os levitas, iam na frente, louvando ao Senhor, na frente do exército. E o verso 22, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o que o Senhor fez? O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Os inimigos foram derrotados quando eles, o povo de Deus, estava louvando o Senhor. Veja o poder do louvor, meu querido irmão, há poder em louvar a Deus, muito mais poder do que você imagina. Cânticos de louvor vencem guerras. Cânticos de louvor provam que os cristãos são felizes, que têm uma esperança e que têm um Deus. Foi um grupo de irmãos cristãos chamados de irmãos morávios. Foi um grupo de cristãos morávios que, no navio, quando estava em alta tempestade, grande tempestade em alto mar, eles estavam atravessando o Atlântico e neste navio estava o pregador e pastor João Wesley. Em meio a esta tempestade, todos gritavam desesperados, mas um grupo de cristãos, irmãos morávios, eles estavam num canto do convés do navio, calmos, tranquilos, somente louvando ao Senhor. E isso impressionou, isso chamou a atenção do pregador João Wesley. Como é que eles poderiam manter a calma em meio àquela confusão e tempestade? Queridos, eles estavam louvando ao Senhor. Quando você louva ao Senhor, você se acalma. E Deus vence os seus inimigos e acalma a tempestade. Que impacto aquela atitude de louvor dos irmãos morávios causou na vida do pregador João Wesley. Ele nunca mais foi o mesmo. Queridos, vamos louvar ao Senhor. A vida nova que Cristo está dando para você e para mim é uma vida de louvor. Quando o Espírito de Deus controla a mente e o coração, a pessoa convertida entoa um novo cântico. Por quê? Porque reconhece que a promessa de Deus tem se cumprido na sua experiência, que a sua transgressão foi perdoada e o seu pecado foi coberto. Pelo fato de ter passado por essa experiência, estarmos salvos em Jesus Cristo, o cristão não pode cruzar os braços satisfeito consigo mesmo. Ele precisa tomar uma decisão de entrar no reino espiritual e todos os poderes e paixões da natureza pecaminosa não regenerada devem ser vencidos, apoiados pelo poder de Jesus Cristo, fortalecidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos renovar nossa consagração diante de Deus cada dia e vivermos uma vida de submissão e de louvor. Lembre-se, quando o povo de Deus louvava, os inimigos foram derrotados. Deus habita entre os louvores dos seus filhos. Deixe que Deus habite entre os louvores que saem dos seus lábios, os louvores que saem da sua família no culto de manhã, no culto da noite. Colossenses capítulo 3 é um chamado de Deus para você se desligar deste mundo e focar no céu. Que a sua mente esteja voltada para o céu, para Jesus Cristo e para o poder de Deus que em nós habita, que é o Espírito Santo. Que
Que Jesus Cristo derrame o Espírito Santo sobre você. E que, embora vivendo nesta terra, nossa cabeça esteja sempre no céu, de onde virá nosso Senhor Jesus Cristo, muito em breve. Aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado, porque o Senhor nos chama para pensarmos nas coisas que são do alto, que são lá de cima. Obrigado pelo Espírito Santo derramado sobre nós, que Jesus Cristo prometeu, e Jesus Cristo cumpriu esta promessa do Espírito Santo, que gera em nós a natureza santa de Jesus Cristo e que nos torna cristãos alegres, felizes, servidores, misericordiosos, amando-nos uns aos outros, servindo-nos uns aos outros e admoestando-nos uns aos outros com cânticos, com hinos, com salmos. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos e volte logo, Jesus, nos buscar. Em teu nome que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus. Amém.